Vamos estudar as palavras de Deus com o sermão intitulado A Ordem de Arão e a Ordem de Melquisedeque. Vamos dar uma olhada no livro de Hebreus, capítulo 7. Todos, vamos abrir Hebreus, capítulo 7, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido, mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O sacerdócio levítico e a ordem de Arão significam a mesma coisa. Arão é um levita e o primeiro sumo sacerdote. Por isso, na Bíblia, o sacerdócio levítico e a ordem de Arão são usados um em lugar do outro. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Há uma mudança de lei, mas isso não significa que o sábado, o dia de repouso, mudou para o domingo. Isso significa que o sacerdócio mudou da ordem de Arão à ordem de Melquisedeque. Em outras palavras, a antiga aliança mudou para a nova aliança, certo? O que precisamos mais conhecer na nossa fé é, com certeza, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Mas, para conhecer claramente este sacerdócio de Melquisedeque, é preciso conhecer o sacerdócio de Arão ao mesmo tempo. Alguns de vocês que ouvem este assunto pela primeira vez podem sentir dificuldade ao entendê-lo, por causa dos vocábulos desacostumados. Mas, vamos continuar. A Bíblia disse que quando se muda o sacerdócio, há também mudança de lei. Vejamos capítulo 8, versículo 7. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, isto é, se a primeira aliança fosse irrepreensível, de maneira alguma, estaria sendo buscado lugar para uma segunda. O que é? A segunda aliança é a nova aliança, certo? Porque havia defeito na antiga aliança, isto é, na ordem de Arão. A segunda aliança, isto é, a nova aliança, da ordem de Melquisedeque, era necessária. O versículo 8. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei, o quê? Firmarei nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quando entendemos bem o relacionamento entre a antiga aliança e a nova aliança, nós podemos explicar bem às pessoas como podemos ser salvos com base nestas duas alianças. Alguns tratam o sábado, a Páscoa e todas as outras leis da nova aliança que guardamos como coisas da antiga aliança que foram abolidas e que são desnecessárias a serem observadas. Eles impedem todas as verdades da nova aliança dessa forma. Se nós falhamos em ter um completo entendimento sobre a antiga aliança e a nova aliança, a ordem de Arão e a ordem de Melquisedeque, nós podemos ser enganados por eles. É como a Eva que foi tentada quando não conhecia o significado correto da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Já que a primeira aliança tinha defeito, Deus nos deu qual aliança? A nova aliança. Já que a ordem de Arão tinha defeito, Deus nos deu qual ordem? A ordem de Melquisedeque. Já que havia alguma falha no sacerdócio levítico, Deus nos concedeu a verdade da nova aliança na ordem de Melquisedeque. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Vamos continuar com o versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito,
pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando lhe diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Os capítulos 7, 8 e 9 de Hebreus explicam sequencialmente que a antiga aliança chegará a desaparecer e que o povo de Deus receberá a sua salvação eterna por meio da nova aliança. Então, nós que vivemos hoje devemos saber distinguir claramente a nova aliança da antiga aliança. Senão, quando alguns usam apenas uma palavra, sábado, dia de repouso, sem distinção entre a antiga aliança e a nova aliança, para nos impedir, nós seremos envolvidos nesse tipo de impedimento. Há o sábado da antiga aliança e o sábado da nova aliança também, certo? Tem o sábado que pertence à ordem de Arão e também o sábado que pertence à ordem de Melquisedeque. É o mesmo com a Páscoa. Tem a Páscoa observada no sacerdócio levítico e também a Páscoa observada na ordem de Melquisedeque. A maneira de conduzir a cerimônia é diferente uma da outra. No sacerdócio levítico, isto é, na ordem de Arão, todas as ofertas e sacrifícios são de animais. Pelo contrário, todas as ofertas e sacrifícios na ordem de Melquisedeque são o corpo de Cristo. Esta é a grande diferença na condução de ambas as cerimônias. Todos nós devemos compreender isso claramente. Deus disse que a lei foi abolida a respeito da ordem de Arão, isto é, as leis da antiga aliança. Deus não disse que as leis da nova aliança foram abolidas. Hoje, através da Bíblia, vamos compreender este assunto claramente e vamos colocar na mente como estas duas alianças são diferentes uma da outra. Então, se alguém perguntar a vocês se a lei foi completamente abolida, vocês podem dar-lhe um aviso e uma resposta clara, que a lei abolida é a lei de Moisés, a lei levita, que pertence à ordem de Arão. Vejamos como o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque são diferentes. Em Êxodo, capítulo 24. Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Então, disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte. Que monte é este? Sobe a mim ao monte Sinai, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos, que escrevi para os ensinares. Foi no monte Sinai em que Deus proclamou os preceitos de sacrifícios e ofertas no sacerdócio levítico, isto é, na ordem de Arão. Vamos para o capítulo 34. Em Êxodo, capítulo 34, versículo 1, está escrito: Então, disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã aonde? Ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu aonde? Moisés subiu ao monte Sinai, recebeu a lei de Deus e desceu.
onde Deus proclamou a lei do sacerdócio levítico, a lei da ordem de Arão, foi no Monte Sinai. Contudo, o Monte Sinai não é o único lugar em que Deus proclamou a lei. Deus profetizou que proclamaria a lei em outro lugar também. Vejamos Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, versículo 3. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de onde sairá a lei? De Sião. Nos versículos anteriores, onde foi proclamada a lei da ordem de Arão? No Monte Sinai. Mas aqui há outra lei. Onde esta lei é proclamada? Disse que em Sião é proclamada. Esta é a diferença entre a ordem de Arão e a ordem de Melquisedeque. Ainda que a palavra lei seja a mesma, a lei na ordem de Arão e a lei na ordem de Melquisedeque são diferentes uma da outra. As ofertas são diferentes, as bênçãos de Deus são diferentes e as obras de Deus são diferentes. Todos os sacrifícios na ordem de Arão são uma cópia e sombra, enquanto todos os sacrifícios na ordem de Melquisedeque são a realidade. Ainda que o mesmo termo, sábado, seja usado na ordem de Arão e na ordem de Melquisedeque, a maneira de guardar é totalmente diferente. Na lei de Moisés, eles sacrificavam cordeiros. Eles sacrificavam cordeiros de manhã e de tarde. Mas, que tal hoje em dia? Nós sacrificamos cordeiros para guardar o culto do sábado, de manhã e de tarde? Não. Nós adoramos Deus em espírito e em verdade no sábado, não é? Se tomarem isso como a diferença entre a ordem de Arão e a ordem de Melquisedeque, será uma grande ajuda para vocês as distinguirem. E os lugares onde as leis foram proclamadas também foram diferentes, certo? Um foi o Monte Sinai e o outro foi Sião. Vamos para Hebreus capítulo 5, versículo 5. Assim, também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Falando de Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote no sacerdócio levítico. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque é Jesus Cristo. Vejamos versículo 5 novamente. Assim, também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és o quê? És sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora Jesus sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, o quê? Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significa que quando nós adoramos Deus na ordem de Melquisedeque, isso será adoração eterna e culto completo. Em Gênesis, capítulo 14, vejamos o aparecimento de Melquisedeque e vejamos com o que Melquisedeque pediu a Deus por bênçãos. Gênesis, capítulo 14, versículo 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque
rei de Salém, trouxe que tipo de oferta? Pão e vinho. Era quem? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Como sacerdote de Deus, ele deveria ter oferecido sangue de animais para adorar a Deus. Mas Melquisedeque foi o único que trouxe ofertas muito especiais e abençoou a Abraão. O que eram as ofertas? Eram pão e vinho. Com o pão e o vinho, Melquisedeque abençoou Abraão. Assim, Melquisedeque apareceu nesta parte. Então, por que Deus designou Jesus Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Agora, vamos ver em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Nós sabemos muito bem que esta é a cena de guardar a Páscoa. Como temos lido esses versículos muitas vezes, vamos para o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e... O que tem neste cálice? Vinho. Onde no livro de Gênesis nós vimos pão e vinho? Quem havia trazido estas ofertas? Melquisedeque. E agora, quem está presidindo exatamente o mesmo que Melquisedeque fez? Jesus está conduzindo a cerimônia com pão e vinho. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, que contém o vinho da Páscoa, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Pessoal, agora faz sentido Jesus ser chamado de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Nós podemos encontrar similaridades entre as cenas em Mateus capítulo 26 e Gênesis capítulo 14, versículo 17, não é? Que ofertas eles usaram? Eles usaram as mesmas ofertas, pão e vinho. A Bíblia diz que Jesus foi nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que Jesus fez com o pão e o vinho? Vamos para Lucas, capítulo 22, e encontremos as respostas para resolver algumas perguntas que tínhamos no livro de Hebreus. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Assim como em Mateus, os preparativos para a Páscoa também foram registrados aqui. O versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice de qual aliança? A aliança estabelecida na ordem de Melquisedeque é a nova aliança. E a aliança na ordem de Arão é a antiga aliança. A Bíblia diz que a antiga aliança é o que está prestes a desaparecer, mas afirma que a nova aliança é eterna e o seu sacerdócio é um sacerdócio permanente. Vamos para Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Fazendo uso desse versículo, alguns dizem: olhe, já não há oferta pelo pecado, então vocês não precisam mais dar nenhum culto. Não será útil guardar a Páscoa ou o sábado, o dia de repouso. Eles mentem dessa forma.
Eles astuciosamente nos difamam. Pessoal, vejamos Hebreus capítulo 10, versículo 1. Então poderemos obter uma resposta clara para isso. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Pela lei de Moisés, isto é, pela ordem de Arão, não podemos ser perfeitos. Com o sangue de animais, nossos pecados não podem ser perdoados completamente. Com o sangue de animais, nossa salvação não pode ser perfeita. Somente depois de Cristo, que é a realidade do sangue dos animais, vir à terra e derramar o seu sangue, nossa redenção pode ser perfeita e a remissão de nossos pecados pode ser completa. Por isso, está escrito que a perfeição não pode ser obtida pela ordem de Arão. Vejamos o versículo 2. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é o quê? É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Através do sacerdócio levítico, através da lei de Moisés, nossos pecados não podem ser removidos. É impossível que o sangue de animais remova pecados. Por quê? Porque isso é uma cópia e sombra. A sombra não pode desempenhar o papel da realidade completamente. Através da sombra, podemos apenas imaginar a forma da realidade. Vamos supor que há uma sombra de um pacote de pão integral. Não importa o quanto alguém coma a sombra, pode ficar cheio? Nunca. Para ficar cheio, tem que comer o pão real. Não é? É o mesmo com a remissão de pecados, já que é impossível remover pecados através do sacrifício na sombra e cópia. Assim, a ordem de Melquisedeque apareceu. Como o sacerdócio mudou, não há mais necessidade de sacrifícios feitos pela lei de Moisés. Este é o significado de Hebreus, capítulo 10. Vamos para o versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Jesus Cristo foi sacrificado na cruz. Então, assim como nos tempos do Antigo Testamento, para ser perdoados, nós ainda precisamos derramar o sangue de animais, como o de ovelhas ou cabras? Não precisamos mais deste ritual. Mas, com este único versículo, os que se opõem aos mandamentos de Deus insultam dizendo: olhe isto, não está escrito que já não há oferta pelo pecado? Então, será que eles estão certos? Foi o apóstolo Paulo quem escreveu o livro de Hebreus. Onde quer que tenha ido, ele fez conhecida a ordem de Melquisedeque, dizendo: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Este sacrifício, este culto, é o que devemos guardar. Jamais precisamos de sacrifícios segundo a ordem de Arão, mas o culto segundo a ordem de Melquisedeque é o que devemos guardar até a vinda de Jesus. O apóstolo Paulo enfatizou isso. Quem escreveu 1 Coríntios? Que tal o livro de Hebreus? O apóstolo Paulo, que disse: já não há oferta pelo pecado, enfatizou muito aqui que nós devemos manter o sacrifício. Nós devemos entender o que isso significa. Ele quis dizer que nós não precisamos mais de sacrifício para obter a remissão de pecados na ordem de Arão. A ordem de Arão era uma cópia e sombra da ordem de Melquisedeque. Já que a realidade chegou, nós não precisamos mais da cópia. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi de quem?
Do Senhor, o que também vos entreguei. Ele disse que entregou o que recebeu do Senhor. Agora vamos dar uma olhada de perto no que ele está entregando. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O que isso significa? Nós temos que celebrar isso ou não? Nós devemos cumprir e praticar, certo? Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é o quê? A nova aliança no meu sangue. O que nós devemos tratar disto? Ele nos disse para fazer isto. Fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até quando? Até que Ele venha. Comer este pão e beber este cálice se refere a determinado culto de Deus. O que é isto? É o culto da festa da Páscoa. Referiu-se à festa da Páscoa. Quando o apóstolo Paulo disse: já não há oferta pelo pecado, ele quis dizer que não precisamos guardar a Páscoa? Não. Ele não quis dizer que a nova aliança não é mais necessária, mas ele quis dizer que não precisamos dos métodos da antiga aliança para sermos perdoados. Assim, que tipo de sacrifício, quer dizer, que tipo de culto foi dado a nós agora? O culto na ordem de Melquisedeque. Essa maneira de culto deve ser guardada até quando? Até que ele venha. Isso significa que nós devemos guardar regularmente. Isso nunca significa que não precisamos guardar. Vejamos mais um versículo. João capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o quê? Eu vos dei o exemplo. Para que, como eu vos fiz, façais vós também. A Páscoa é um sacrifício ou não? No livro de Êxodo está escrito: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. É um sacrifício a Deus. Jesus deu o exemplo de guardar a Páscoa. Antes de guardar a Páscoa, que tipo de exemplo ele tinha dado primeiro? Ele deu o exemplo de lavar os pés dos seus discípulos. Vejamos o que aconteceu nesta cena. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, o que acontece? Não tens parte comigo. Até mesmo por apenas não lavar os pés, Jesus disse: você não tem parte comigo. Quer dizer, você não pode ser salvo. E o que o apóstolo Paulo disse? Ele disse: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo disse que nós devemos guardar o que nos foi entregue até que Jesus venha. Aonde mais nós podemos ver a mesma cena? Vejamos o livro de 1 Coríntios, capítulo 5. O livro de Coríntios, capítulo 5, foi escrito muito depois de Jesus ter ressuscitado e ascendido ao céu. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos o quê? A festa. Que festa é esta? É a Páscoa. Outra versão da Bíblia diz: celebremos a Páscoa. Então, não há problema, ainda que não guardemos as leis e juízos de Deus? Nós devemos guardá-los, certo? A lei da antiga aliança, a cerimônia para a remissão de pecados com o sangue de touros e de bodes, agora terminou. Já que não podemos obter a remissão de pecados através dela, Cristo, que é a realidade,
veio à Terra. Assim, nós devemos participar da lei da remissão de pecados que Cristo estabeleceu, não é? Em Mateus capítulo 5, também está escrito: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Vim para o quê? Para cumprir. Se não souberem o significado do sacrifício a Deus, nem distinguirem entre a ordem de Arão e a ordem de Melquisedeque, não poderão compreender que lei de culto vocês estão seguindo, ainda que guardem a Páscoa e o sábado hoje. Eu tenho visto tal caso, por isso lhes digo seriamente agora: vocês e eu nunca percamos as palavras da verdade que temos, e sejamos os que podem receber boas-vindas no eterno reino dos céus. Pedindo isso, sinceramente, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.